E hoje, no Evangelho que será refletido, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de 1 a 8. Mateus, capítulo 9, versículo de 1 a 8. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outro lado da margem do lago e foi para a sua cidade, apresentando-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, mais uma vez temos a alegria de ouvir o Evangelho, na qual Jesus, atravessando o lago de um lado para o outro, foi apresentado a ele assim que ele desembarcou, um paralítico trazido em uma maca. Jesus olha para aquele homem e diz algo surpreendente: coragem, meu filho, teus pecados estão perdoados. Jesus automaticamente não diz assim para ele: você está curado. Primeiramente, Jesus se preocupou em perdoar os pecados daquele homem, para que a graça pudesse ser plena na vida dele. Jesus, então, perdoa os pecados primeiramente daquele homem. E as pessoas que estavam ali em volta, alguns mestres da lei, ficaram aterrorizados, apavorados, dizendo: este cara está blasfemando? Somente Deus tem o poder de perdoar pecados. Mas aquelas pessoas não entendiam que ali estava o Filho de Deus diante deles, o próprio Jesus. Então Jesus olhou e percebeu tudo que estava no coração daqueles homens. E disse assim: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? E Jesus mostra para aqueles homens que ele, o enviado de Deus, e o poder de Deus está com ele, e diz para o paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. E assim foi feito. Aquele homem pegou a sua cama e foi embora para a sua casa. A misericórdia de Deus infinita sendo derramada na vida do homem que estava ali há anos sofrendo com aquela paralisia. O Senhor vem, cura aquele homem, mas primeiramente perdoa os pecados daquele homem para que ele depois possa ser curado. Como é interessante a gente perceber que muitas vezes nós precisamos primeiro da cura do coração. Sermos curados dos nossos pecados, das nossas mágoas, rancores, que muitas coisas nós carregamos em nosso coração que nos impede de ser curado de outras enfermidades. Porque muitas vezes é o nosso coração cheio de mágoa, rancor, um coração fechado em si mesmo, é que impede a graça de Deus ser derramada em nossas vidas e em nossos corações. Como a sabedoria de Jesus é grande. Quando aquela pessoa vai levar oferta para o Senhor,
lá no altar, Jesus primeiramente disse para ele que assim, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois traz para mim a sua oferenda. Só para a gente começar a entender um pouco que muitas vezes nós somos doentes pelos males que carregamos em nosso coração. Nós somos doentes muitas vezes por carregar ódio, mágoa, rancor e ressentimento, coisas que nos tornam doentes fisicamente. Porque quanto mais você tem ódio, quanto mais você tem rancor, mais a probabilidade de você ter uma doença é muito grande. Porque você está ruminando aquela mágoa, aquela raiva, aquele rancor constantemente. É necessário que a gente se liberte disso primeiro. Pedir perdão pelas mágoas que carregamos em nosso coração, nos livrar desses fardos pesados e esperar a graça e a misericórdia de Deus que vai acontecer na nossa vida através do nosso desprendimento de coração em querer fazer a vontade de Deus acontecer na nossa vida. Jesus, ele vai e liberta aquele homem daquela paralisia e mostra para aquelas pessoas o poder de Deus que estava com ele, derramando graças e bênçãos na vida das pessoas. Porque Jesus só veio neste mundo simplesmente para fazer o bem. E você? Está fazendo bem ou não? Pense nisso. Assim seja, Deus abençoe.